O Luiz Gustavo vai fazer mais alguns exames e algumas análises. O São Paulo tem na mente a contratação de mais um primeiro volante. A mesma coisa para um jogador camisa 9 de ataque. Como vai ficar o cenário? Está dinâmico demais e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Podemos ter outras lesões, podemos ter outros problemas, podemos ter uma série de situações que podem mudar as questões do São Paulo daqui para frente. Então a gente tem que avaliar e ir analisando todos os dias, e por isso estamos aqui todos os dias. Graças a Deus, enquanto eu tiver a saúde e tiver a energia para poder estar aqui com vocês, vontade eu tenho de estar aqui a gente falando, trocando essa ideia, desabafando, explicando e fazendo tudo. Então, nos próximos dias, nos próximos passos, é assim que a gente vai conduzir, que a gente vai informar daqui para frente. Pegando um outro gancho no outro assunto, o Igor Vinícius muito provavelmente não fica no São Paulo para 2026. Foi até uma informação que o cara do UOL falou, mas a gente já tinha comentado antes que o Igor Vinícius perdeu espaço e realmente perdeu confiança. E, inclusive, soube que o Igor Vinícius pode se tornar uma moeda de troca na janela do meio do ano, o que abriria flanco para uma possibilidade de mais oportunidades ao Mike, que é uma coisa que a gente vem pedindo e eu acho que pode ser um cenário até interessante, lembrando que o próprio Ferrarese também faz a lateral direita e hoje ele está muito acima, vem muito bem do que o Igor Vinícius, tanto que o Igor Vinícius desapareceu completamente do cenário. Pode ser uma possibilidade de redução de folha, de você fazer uma troca por um outro jogador e você conseguir abrir caminho para outras questões e outras negociações. O Cedric, até onde sei, chegou aos termos finais e vai ter a sua renovação de contrato anunciada em breve para permanecer no São Paulo até 2025, com possibilidade de renovação caso ele atinja metas para 2026. É um acordo casado também. Então, são mais essas duas informações para vocês. Eu não sei se eu vou esquecer de outro assunto, acabou que eu não estou nem com o meu telefone aqui que ele está carregando, então, e também nem anotei muita coisa porque os assuntos estavam bem claros, mas queria comentar com vocês, por exemplo, sobre a guerra que vem acontecendo nos bastidores. Bastidores não, né? No cenário jornalístico em si, que a gente vem falando, porque os jornalistas eles vêm cada vez mais se enfrentando e os caras estão numa porradaria grande. A gente às vezes fala aqui, os caras falam assim: ah, daqui você fala muito de jornalista. Cara, eles próprios estão se matando. Vocês veem como foi dividido. Quando eles têm um inimigo que eles querem bater, todo mundo vai para cima. Aí a gente falou sobre aquele caso da ESPN que todo mundo ficou quietinho, só dois ou três comentaram, mas a maioria calou a boquinha porque tem interesse. Amanhã ou depois pode ser contratado pela ESPN. Quem vai brigar com a ESPN hoje ou vai falar como jornalista? Todo mundo ficou aqui, ó, zuf, quietinho, não falou nada, fez um comentáriozinho assim, tipo, de leve, só para não dizer que não falou, porque estava sendo cobrado também, mas no final das contas todo mundo calou a boca. O fato é isso, todo mundo trancou, ó. Ficou aqui fechado, não falou nada, se omitiu de falar e ficou ali pianinho, porque todo mundo tem interesse de trabalhar um dia ou ter algum tipo de relacionamento com o grupo Disney, com a ESPN, etc. A gente percebeu isso quando sacanearam lá os jornalistas por conta deles simplesmente dar a opinião deles. Beleza? Aí passou isso. Aí nos últimos dias a gente vê assim, quando eu quero dar porrada em alguém, quando eu quero fazer. Teve lá o assunto da discussão do Zubeldia no caso da pergunta feita. Aí muita gente falou assim, não, eu vou falar, vou me manifestar, vou aqui criticar. Teve muito jornalista que não falou nada. Teve muito jornalista que se calou e não foi lá brigar com coisa do Zubeldia. Tem muita gente que não reclamou de absolutamente nada. Tem muita gente que simplesmente fez um en passant. Realmente, ele não foi bem, então puf, já passou também. Você vai percebendo que os caras estão completamente rachados na hora de fazer. Eles só escolhem as brigas que eles querem quando o inimigo é comum e todo mundo sabe que é unanimidade para dar porrada. Senão, a galera é totalmente seletiva. É por isso que eu digo para vocês, o cenário jornalístico como um todo, eles fazem e caminham na onda de acordo com o que eles estão afim de que seja feito. Por isso que as mídias independentes, canais São Paulinos, mídias segmentadas, sabe-se lá como que as pessoas queiram chamar. Eu não estou nem aí. Eu escrevo há 20 anos para canais independentes. Eu, muita gente acaba falando assim, Zanqueto, você é jornalista, pode ser que, inclusive, outro dia me mandaram que se eu tivesse se entrar num qualquer IA da vida, os caras me nomeiam mais como jornalista do que como minha profissão principal. Exatamente porque o que eu faço acaba repercutindo mais em rede social do que o que eu faço no meu segmento específico, que é o que eu trabalhei a minha vida inteira e trabalho até hoje, fazendo o que eu faço na verdade. E ontem eu percebi, e nos últimos dias, você vê, e o Sinho brigando com o Arnaldo Ribeiro, porque ano passado eu falei assim: tá vendo? O Zanqueta falou não sei o quê.
Aí é cômodo porque vai falar assim, não, porque o cara tá lá. Aí eu que tava. Agora é os cinco Arnaldo Ribeiro. Aí ontem foi o Demétrio Vecchioli, acho que é esse assim que pronuncia o nome do cara, que também é jornalista, que também adora. Ele é São Paulino e sempre faz críticas ao São Paulo, no final das contas, sempre, é muito ácido, né? Também agora já teve porrada com o Arnaldo Ribeiro. Cara, o mundo jornalístico, esses caras, o Arnaldo Ribeiro já tinha feito críticas para outros caras recentemente. A porrada entre jornalistas, o Mauro César tinha tido problema também no UOL. A porrada entre eles está estancando. Os caras estão cada vez mais assim. O mundo, a forma como as coisas estão sendo levadas tá cada vez mais intolerante. E aquela segmentação, os caras falam assim: ah, mas o fulano, não sei o que, é da mídia independente, não é jornalista, não sei o que. Adora, era assim, sempre um julgamento uníssono, é sempre um julgamento comum para, tipo, excluir as pessoas. Hoje, entre eles próprios, o negócio tá feio, a situação tá preta, mas tá muito complicado. Os caras não entram em acordo, a coisa não avança, os caras não estão evoluindo em diálogo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter condição e capacidade de discutir, debater. É a mesma coisa lá no nosso grupo, no blog, essas coisas todas. Desde que seja construtivo, não seja ofensa, não seja acusação, não seja mexer com a honra, com a ficar criando adjetivos para a pessoa do nada. As pessoas simplesmente vê lá uma coisa e começa a te criar adjetivo. E aí, óbvio que gera reação das pessoas. Eu mesmo não suporto que, do nada, o cara nem te conhece falando nada, o cara já começa a falar assim: não, mas você é isso, por causa da sua opinião. Assim estão as pessoas, assim está o cenário. Você entra no Twitter, é uma guerra sem fim, é um mundo sem regra, é uma terra sem lei, não tem punição para xingamento, para ofensa. Os caras fazem o que querem, não tem absolutamente nada, não tem controle. Por isso a gente faz cada vez mais esses grupos fechados de membros, o próprio blog, no próprio YouTube, às vezes aparece um e outro, a gente tem, mas a gente tem as ferramentas de moderação para a gente manter. Então, assim, a gente cresce nas nossas redes, mas nem sempre a qualidade é que aumenta. Às vezes a qualidade cai com um número X de pessoas, mas a gente faz o quê? A gente vai bloqueando, a gente vai controlando para que a gente chegue num patamar bom. E a gente sempre fala no grupo. A gente não vai banir pessoas por opiniões. A gente controla a forma como as opiniões são colocadas, mesmo que muitas vezes elas não sejam aquelas que a gente gosta, que a gente mais estima, mais que a gente acredita. Mas opiniões são sempre válidas e a gente tem que aprender a conviver com elas. A gente tem que estar pronto para. Igual assim, eu falo, o cara vem assim, não concordo com você, você está errado. Tudo bem. Agora, não concordo com vocês naquilo porque você é um idiota, já muda completamente o cenário, entende? É mais ou menos isso. Mas as pessoas do lado de fora, aqueles que deveriam, inclusive, ditar as regras com mais ética, com mais régua, dar créditos, essas coisas todas, as pessoas não dão. Não dão mesmo. As pessoas simplesmente vão lá, roubam informações, elas chupinham dados que a gente, que se são feitos no vídeo, aqui mesmo no nosso vídeo. Eu coloco o vídeo no ar, passa 2 minutos, já tem um monte de gente repercutindo, como se a matéria tivesse brotado do nada na cabeça das pessoas. Mas, enfim, é assim que a gente segue. O mais importante é o nosso dia a dia, é o que a gente faz aqui com vocês e o que a gente faz aqui de melhor, sempre pregando as coisas da melhor forma possível. Como eu falei, eu não sou santo, eu tenho meus momentos também, mas eu tento, todo dia, quem convive comigo, principalmente que tem mais contato comigo no grupo, essas coisas, tentar manter uma linha do mais aberto e flexível possível, para que a gente possa ter, angariar, acolher São Paulinos, explicar com calma, fazer como a gente faz aqui nos vídeos. Mas eu acho que vocês estão percebendo também como a coisa está complicada, os debates estão cada vez mais acalorados e sem respeito pelos outros, fazendo essas coisas, o caminho está muito ruim, o cenário está muito complicado, as pessoas estão lutando só por si próprias, estão cada vez mais focando em eu vou monetizar o meu, eu vou rentabilizar o meu, eu vou ver só o meu lado, e eu faço votos que isso mude, porque isso não é um bom cenário, isso não é uma coisa válida, não é um cenário positivo. Eu mesmo já falei aqui que queria muito debater com o Ilcinho, por exemplo, quando aconteceu o negócio da discussão que teve, mandei inclusive um WhatsApp para ele, lembrando que ele foi o primeiro canal que ele falou, quando ninguém sabia nem que o Ilcinho comentava direito. Tinha meia dúzia, ele me procurou no TikTok para poder falar na época, para divulgar, fazer as coisas. Eu falei, vamos fazer um vídeo para a gente expor. E depois que fiz o vídeo com ele, aí começou a abrir um monte de coisa. Um monte de gente viu o vídeo com ele, começou a chamar ele para falar com ele também e começou a desenvolver. Isso é normal, mas quando eu chamei para debater comigo, para fazer as coisas, não quis.